Fala, Risanes, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para mais uma aula e hoje vou te falar, chega perto. Hoje a aula tá top. Nada mais, nada menos, vamos falar hoje sobre portfólio. O que você tem feito? Ainda não fez nada? Não, tem que fazer, esse portfólio tem que sair. Como é que estão os seus arquivos? Você tem guardado os arquivos que você tem feito, os trabalhos que você tem feito? Você tem arquivado direitinho as fotos dos trabalhos que você tem feito? Seja você, seja em parceria, não importa, o importante é que você fez. E se você fez, tem que ser divulgado. De que forma? Portfólio. Então, assim, teu portfólio nada mais é, gente, chega pertinho, a tua porta de entrada para estar com o seu cliente ideal. O cliente que você quer, o cliente que chega até você porque te quer. Então, assim, não tem como você não ter um portfólio no teu dia a dia com você. Tem que clicar o dedo ali, tem que ter um portfólio. Vou te falar, hoje o portfólio está top, porque você não tem que entregar um portfólio físico. Você pode, mas você não precisa. Hoje você tem os portfólios digitais e a gente vai falar sobre isso numa aula aqui que eu estou guardando para você. Então fica comigo até o final que você vai ver que hoje você vai fazer o seu portfólio. Vou dividir tela com você e a gente vai falar desse momento que é o momento portfólio. Então, nosso trevinho de 4 folhas que não pode deixar passar de forma nenhuma. E tá lá. O que eu trago para vocês nesse momento, né? Nesse momento portfólio. Então, vou falar para vocês de como estruturar, vou falar com vocês, né, de organizar, enfim, de como o visual e a identidade visual, né, são extremamente importantes. E também quais as ferramentas que você pode estar usando para poder executar, para poder deixar pronto o teu portfólio ali bonitinho para quando você precisar só apresentar um QR Code dele, a pessoa lê e já recebe o teu portfólio no próprio celular. Então, assim, tem que ficar atento a isso, tá? Então, pensando em como estruturar, né, pensando em como elaborar esse portfólio, organizar, eu pergunto mais uma vez como andam as fotos, as imagens dos seus trabalhos. Você precisa tê-las muito bem organizadas e catalogadas para que você possa ter facilidade de continuar inserindo isso no seu portfólio. Né? A bem da verdade é que no momento que você já tem o seu portfólio pronto, você só começa a crescer. Você só vai ampliando essa gama de imagens dentro do teu portfólio para ele ficar cada vez mais rico, não é isso? Esse é o objetivo. Então, o que eu digo para vocês de como estruturar esse portfólio? Sem dúvida nenhuma, hoje a gente tira muitas fotos, a gente tem muitas imagens dos projetos que a gente faz, se você não tem é para ter, tá? Então, de cara, eu digo para vocês assim, ó, escolher projetos certos. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que você tem que selecionar os seus melhores projetos, aqueles que representam as habilidades e o teu estilo, as habilidades que você tem e o estilo que você tem. Então isso é fundamental, porque na hora que você tem essa seleção pronta, né, na hora que você pega e você tem lá selecionar os projetos que melhor representam suas habilidades e o seu estilo, você está dizendo como você trabalha. Você está dizendo o que você faz, você está dizendo quais são as suas métricas para você trabalhar, e isso é importante, porque isso pode trazer empatia com algum cliente, com algum possível cliente que você esteja ali negociando. Então, na hora que ele olha aquilo, ele pode identificar algo que ele nem sabe que ele quer. Percebe a importância de um portfólio? Então, na hora que você mostra o portfólio, você enriquece a mente daquele teu cliente para que você possa ter mais e mais approach com ele ali, né? Um rapport perfeito ali de você chegar e ele estar junto com você, enfim. E então é muito importante que você escolha os projetos certos, o ângulo certo, detalhes que são sempre muito bem-vindos. Então isso tudo é muito importante.
importante de você estar executando para que possa ter uma tranquilidade, né, vamos dizer assim, de tudo que você está colocando ali, escolhendo para colocar no seu portfólio. Um segundo tópico que eu considero muito importante é você ter a organização lógica, né? Se você quiser dizer, também pode ser fluxo, né? Lógico, ou fluxo perfeito aí de como você vai organizar essa estrutura, porque veja, não dá para ir colocando as coisas meio soltas não. Então, ou você coloca por projeto, ou você coloca por setorização. Então, é muito bacana quando a gente pega um portfólio onde ele está muito limpo, muito claro, dizendo exatamente os tópicos certinhos. Então, você pode vir numa pegada onde você quer falar sobre o cliente da Serra, exemplo. Então, você vai trazendo lá o seu cliente da Serra com as imagens de fotos da Serra. E aí você continua na Serra com outro projeto que você tenha. Ou você vem por setorização. Então, quero mostrar todos os meus projetos de lavabo, depois eu mostro todos os meus projetos de sala de estar e por aí vai. Agora, sem dúvida nenhuma, na hora que você faz um processo desse, você está mostrando ali uma história, né? Você está mostrando uma coerência, você está mostrando, tornando o teu portfólio extremamente atraente para quem está vendo. E isso é muito bom, isso é muito importante, porque a conexão com o teu possível cliente, ela se dá nesses detalhes, né? Como é que você sabe que você prefere Oscar Niemeyer a Calatrava? Pelas curvas que o Niemeyer tem? Então, veja, os projetos, né, do Oscar tem muitas curvas, ele gostava muito de trabalhar com as curvaturas, então isso faz com que seja um marco e, sem dúvida nenhuma, a parte de apresentação dele, dentro da história que ele mostra, tem muito sobre isso, né? Então, isso traz a habilidade, isso traz o estilo, isso traz a forma de trabalhar, que é muito importante. Então, dentro dessa organização lógica, já voltando a ela, que eu dei uma fugida e voltei para o primeiro tópico, né? É muito importante aqui organizar seus projetos de forma que conte uma história ou através de fluxo. O fluxo, vou botar aqui assim, ou que você faça ela, né, passear aí por um fluxo que seja coerente para você. Isso é muito, muito bacana, isso é muito genial e isso tem seu total valor, assim, sabe? Agora, sem dúvida nenhuma é importante que dentro disso tudo, dentro desse universo que a gente está montando de estrutura, o seu visual, né? O visual, a identidade pessoal, ela aconteça, ela chegue junto, ela esteja perto, ela esteja envolvida nisso tudo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a tua apresentação própria, ela é muito importante. Eu vou botar aqui apresentação própria. O que eu quero dizer com isso? Talvez você já tenha visto alguns sites e que tem um leve portfólio no início que fala assim, eu sou fulana de tal, então eu sou Flávia, trabalho com arquitetura há mais de 20 anos, sempre gostei muito de projetar conceitos novos, leves, clean, gosto bastante de obra. Fale de você, sabe? Traga, né, a sua história para dentro do seu portfólio, né? Para que isso aproxime você do seu cliente, que ele saiba quem você é. Pode ter aquele cliente que vai direto nas fotos e pode ter aquele cliente que queira realmente se envolver, entender quem que vai projetar para ele. Então, dizer da tua história, como
eu estou dizendo da minha agora, que eu já trabalhei em faculdade, já lecionei em faculdade, que eu sou perita também. Então, quando você fala isso, você está enriquecendo a sua autoridade para o seu cliente. Isso é muito importante, essa apresentação, ela é fundamental. Fora isso, a gente precisa ter elementos, elementos da marca pessoal. Vou colocar dessa forma. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer da logomarca. Estou querendo dizer do seu logotipo. Estou querendo dizer da sua paleta de cores. Estou querendo dizer de elementos que realmente reforcem a sua verdadeira pessoa, a sua marca, o seu jeito de trabalhar, o seu estilo próprio. Então, é fundamental que isso tenha no seu portfólio. Então, um logotipo, né, logotipo. Deixa eu só arrumar aqui para depois não ficar bagunçado na hora de vocês reverem esse vídeo quantas vezes quiserem. Aliás, deixa o like, por favor, que isso ajuda com que eu continue fazendo, trazendo mais e mais conhecimento para vocês. Então, assim, logotipo, paleta de cores, elemento que, como eu disse, né, que reforça. Então, por exemplo, vocês sabem, vocês já estão carecas de saber aí, que eu falo muito sobre destravar o potencial profissional de vocês. Então, assim, e eu sempre mostro um cadeado, na hora que eu mostro esse cadeado, eu estou fortalecendo através de através de um elemento, que é o cadeado, que vocês precisam, destravar, que vocês precisam realmente crescer profissionalmente. E na hora que você vê um cadeado numa situação de desconforto, você vai, ligar que eu estou falando de um elemento que é forte dentro da nossa conversa, da nossa conexão, e que você está ali para poder fortalecer, e isso vai fazer com que você cresça. Então, existem determinadas identidades, determinados elementos que fortalecem muito nosso jeito de trabalhar, né? A nossa postura profissional. Então, a paleta de cores é importantíssima. Um elemento que reforce, né, o seu jeito, o seu estilo de ser. Vou botar seu estilo aqui. E para fechar esse segundo item, tem um outro ponto assim, que eu considero bastante importante, que nada mais é do que o design gráfico. Então, o design gráfico, ele assim, tem seu peso, tem seu valor. Porque através do design gráfico é que a gente vai fazer a escolha de cores, a fonte, o layout, e tem que estar muito em conexão com tua identidade profissional. Então, todo mundo, né, que me acompanha, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, mas eu trabalho muito com a cor laranja. Então, assim, a minha marca tem a cor laranja. Então, eu procuro colocar laranja em tudo que eu faço, que eu posso fazer. Não estou falando de projetos dos cães, porque isso tem um briefing aí que é diferente, mas no que eu apresento para vocês, no que eu trago né, das minhas aulas, eu procuro colocar o laranja inserido, porque é uma cor que para mim é forte, ela é sucesso, ela tem que estar junto com vocês também. Então, vocês vão olhar para o laranja, vão lembrar de mim, vão lembrar de algo que eu digo para vocês. Hoje, por acaso, eu estou de blusa azul, mas tem muita live minha que eu faço de laranja com o meu relógio laranja também. Então, o design gráfico, ele é importantíssimo, e ele vai trazer, escolhas escolhas de cores, ele vai trazer escolhas de fontes, né? O layout, né? Ou seja, a apresentação que você está dando para esse teu portfólio. Então, estou falando desse layout que você está elaborando.
né? Então, se você tem a posição da tua foto à esquerda, se está centralizada, se está à direita, como é que está esse texto, se esse texto está grande, está pequeno. Então, assim, essas coisas todas, elas vão fazendo com que a sua identidade vá sendo montada de forma muito natural, tá? Então, esse layout, ele tem que refletir, só para fechar a ideia aqui, para não ficar perdido, né? A identidade, a sua identidade, a sua, então a identidade visual profissional de vocês. Então, a sua identidade profissional. Tá bacana? Então, na hora que eu tenho esses detalhes, eu vou começando a compor o meu todo, vou começando a montar minha estrutura completa sobre o meu portfólio, sobre quem eu sou, sobre o que eu quero ser para o meu cliente. Então, isso é muito importante. Para fechar essa ideia de portfólio, eu vou trazer para vocês o seguinte: quais são as ferramentas que a gente pode estar usando. Então, assim, durante muito tempo, meu primeiro portfólio, eu vou contar para vocês, foi impresso. Então, eu botei lá as imagens que eu tinha, e aí eu estou falando lá em bastante tempo, 24 anos atrás. Então, eu fiz escolhi um papel, tipo um couchê, sabe, brilhoso e bacana. E aí as fotos ficavam imagens fotográficas mesmo, ficou bem bonito. E lá vinha dizer, né, qual era o projeto, qual era o cliente, que momento aquilo tinha sido feito. Então, tinha todo um trabalho e foi impresso. Hoje, eu digo para vocês o seguinte: a gente não tem tantos projetos impressos mais, portfólios impressos. Hoje, a grande sacada aí é você ter um bom portfólio feito num programa interessante. Então, a gente hoje, até porque você pega, você coloca ali no cabeçalho do seu, né, na bio da sua rede social, aqui embaixo a gente tem, então tudo mudou, tudo está evoluindo e a gente tem que ir junto. Então, quais as ferramentas? A gente tem ferramentas, e aí eu vou fazer uma divisão aqui, esse 3 aqui nem precisa na verdade existir, que eu vou dividir aqui em duas, vou dividir nas ferramentas digitais gratuitas e a gente vai ter as ferramentas digitais que não são gratuitas ou são parcialmente gratuitas, né? Que são as ferramentas pagas. Então, é isso que a gente tem hoje, a gente trabalha com essas duas formas. Cara, não vai comprar nada ainda, pelo amor de Deus, nem precisa. Vamos na gratuita, você tem muita coisa gratuita para poder trabalhar. E muita coisa de valor, não estou falando de site, não, estou falando de sites que você consegue ter um potencial bom, bem bom. Como o Behance, por exemplo, quem nunca, você já deve talvez ter ouvido falar no Behance. Então, assim, ele traz um portfólio bem interessante, você consegue ali deixar teus dados para contato e tudo mais. Você também tem o Arcnet, então, Arcnet, que também é outra ferramenta gratuita e muito interessante. Você tem o Adobe Portfólio. Então você tem o Adobe Portfólio, que no íconezinho que não podia. O WordPress, né? Você certamente já conhece o WordPress, já ouviu falar nele. Você tem, deixa eu ver, o Squarespace, mais um gratuito, Squarespace, acho que é isso, e por aí vai. Certamente existem outras, muitas que você pode estar usando
tranquilamente, tá? Durante muito tempo eu usei... Puxa, esqueci o nome agora, mas depois se eu lembrar eu deixo na anotação aqui embaixo para vocês poderem entrar também. Esse que eu durante um tempo eu usei meu portfólio, eu tinha... Você podia entrar com ele pago ou com ele gratuito. E olha, eu vou te falar, o gratuito dele tem bastante coisa de você poder... A plataforma é muito interativa, né? Então você pega, puxa, arrasta, faz, insere imagens, faz tudo ali. Você faz página, enfim, de venda, se você quiser ali dentro, sabe? De agradecimento, tudo bem interessante isso que eu tô te falando, que eu não... iCloud, não lembro, vou ficar devendo essa. Nas ferramentas pagas, desculpa aqui, ó, o Squarespace, na verdade, falando agora, ele na verdade pago. Então, o Squarespace, ele é pago. Aí a gente tem o Wix, que vocês já devem ter ouvido falar. Sempre tem anúncio do Wix aqui em muitas plataformas ele entra com anúnciozinho da Wix. E a plataforma é interessante, a plataforma é boa, é bem bacana. Tem o... como é que chama? Portfolio Box. O Portfolio Box também é mas ele é pago, tá? Portfolio Box. E me lembrei de outro, vou voltar aqui só um pouquinho aqui em cima na ferramenta digital gratuita, que é o Google Sites. Que é muito interessante também. Então, assim, essas ferramentas já te dão base suficiente para que você, comece. O importante é começar. E eu quero ver aqui embaixo, e eu quero que você me mande. Eu tenho o meu primeiro portfólio aqui embaixo, me contando que você fez um portfólio seguindo aí as primeiras diretrizes. E aí me chama, não tem problema nenhum, se quiser eu dou uma olhada para você para poder avaliar isso, fazer uma mentoria aí de avaliação do seu portfólio. E eu quero só que você destrave profissionalmente. Vamos embora, a hora é agora, tá certo? Deixe o seu like, por favor, para que eu possa continuar fazendo mais e mais aulas aqui para poder mandar para vocês e para todo mundo que está precisando que a gente chegue a mais pessoas. Me siga nas redes sociais e até a próxima aula e a gente se vê já já. Tchau, tchau.